Boa tarde, doutor Diógenes, Yolanda, tudo em prol da sociedade. Hoje, se calhar um tema um pouquinho mais descontraído, mais sério, vamos fazer uma reflexão em volta de São Valentim. Yolanda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Alô? Ivo. Boa tarde a todos que Alô? nesta altura estão a acompanhar esta live. E hoje vamos aqui refletir sobre um tema que parece ser barbaridade, mas é bastante importante. Gostava também de desejar boas-vindas ao meu colega de painel, Diógenes Argen. Exato. Doutor Diógenes, parece que a rede de hoje não está nada a nosso favor. Sim, eu E tenho. não sei se não sei se a Jacimara já está em condições também. Jacimara, consegues nos ouvir? Pronto. Eu A consigo Jacimara ouvir, mas com muita dificuldade. está Agora nos ouvir com não dificuldade, consigo. Jacimara. Sim, Sim, doutor. consegue. Pronto. Já estamos a ouvi-la, mas pronto. Estava já a falar e se calhar iríamos já dar a palavra a título introdutório à Yolanda. Sim, doutor. Sim, esteja à vontade. Sim, dizia eu que hoje é o dia 14 de fevereiro, tido então Exato. como dia dos namorados. Mas antes que nós possamos partir então para podermos refletir exatamente este dia 14 dos namorados, nós precisamos saber a essência deste dia, ou seja, onde partiu o 14 de fevereiro. Dizer então Exato. que o 14 de fevereiro, conseguem me ouvir? Exatamente. Sim. Sim, doutor Ivo, de explicar então que em função da própria história, o 14 de fevereiro surge através de um bispo Valentino. O bispo Valentino, que viveu no Império Romano, e naquela altura Claudino. Oh, doutor Diógenes, Sim, está a complicado. Yolanda, infelizmente, perdemos o sinal dela, mas enquanto ela volta a entrar em cena, Sim. tens o uso da palavra. Hoje nós olhamos para o dia de São Valentim, muita gente olha para esse dia apenas como um dia de troca de presentes entre os namorados. Que reflexão é que pode Sim. ser feita em volta do dia de São Valentim? Sim, muito obrigado, doutor Ivo, mais uma vez, pelo facto de me ter convidado nesta 7ª edição das lives Tudo em Prol da Sociedade, uma edição mais Exato. descontraída. E eu vou começar a minha reflexão, com uma abordagem histórica, como dizia a minha Exato. colega de painel. É importante sabermos a essência deste dia. Então, como Exato. dizia ela muito bem, a história do dia de São Valentim remonta ao século III depois de Cristo, em que o imperador romano de nome Cláudio II alegava e defendia que os homens solteiros tinham melhor desempenho nas batalhas e por isso proibia casamentos. E então um bispo de nome Valentim desobedeceu às ordens do imperador, celebrava casamentos de forma clandestina. E o segredo, depois de algum tempo, foi desvendado ou foi descoberto. Valentim foi preso, torturado e condenado à morte. E depois, passado algum tempo, isto no dia 14 de fevereiro,
do século, do mesmo século, estamos a falar dos anos 300 depois de Cristo, Valentim foi morto. Este é o marco histórico, se assim podemos dizer, que deu a origem do Dia dos Namorados, ou seja, do dia 14, como o dia de São Valentim. Ainda a título introdutório, Valentim, é importante dizer que Valentim, antes de morrer, ainda na cela ou na cadeia, se assim posso dizer, Valentim trocava e recebia, entregava e recebia cartas. E esta prática é aquilo que nós conhecemos hoje, nos dias de hoje, como as Valentines, que também deu origem àquilo que estamos habituados nos dias de hoje, que são as trocas de cartas, as trocas de presentes. É importante também fazer aqui um estudo comparativo. Em alguns países, como por exemplo Angola, o nosso país, e também Portugal, celebram esta data no dia 14 de fevereiro. Mas outros países, como por exemplo o Brasil, celebra esta data no dia 12 de junho. É uma data que marca a véspera do dia do Santo Antônio de Pádua, que é um bispo que também que era conhecido também como santo casamenteiro. Então, doutor Ivo, a título introdutório, era isto que tínhamos por apresentar. Ok. Yolanda, consegue nos ouvir? Sim, consigo ouvir-vos. Sim, pronto. Gostaríamos de perceber de sua parte, e até fazia também uma incursão histórica acerca da data. E se calhar lanço até a pergunta aos dois. E o doutor Diógenes há pouco tempo diz que em alguns países, como é o caso da Angola e Portugal, celebra-se o Dia dos Namorados, dia 14. Já no Brasil, em julho, como é que se explica essa situação? Pergunta lançada para os dois. Doutor Diógenes. Sim. Como eu dizia, em Angola celebra-se o dia 14 dos namorados, ou seja, o dia de São Valentim, no dia 14 de namorados. É uma questão em função mesmo da nossa colonização também, é uma questão que foi influenciada pela nossa colonização, que é Portugal. E no caso do Brasil, eu disse aqui, o dia 14 é celebrado no dia 12 de junho, que é na véspera do dia de Santo Antônio de Pádua. Eu disse aqui que é um bispo que também é conhecido como Santo Casamenteiro. E este Santo Antônio de Pádua, por que dia 12? Porque Santo Antônio de Pádua morreu no dia 13 de junho de 1231. Então, o Brasil, como Santo Antônio de Pádua deu um grande contributo na incentivação dos casamentos na época. Então, o Brasil achou esta data como a data para a celebração do dia dos namorados, ou seja, dia de São Valentim. Ok. Doutor, hoje nós olhamos para o dia 14, dia de São Valentim, para muita gente, até porque há muitos memes nas redes sociais e tudo mais, as pessoas a brincarem com isso, que este ano os homens não vão dar presente, uns dizem que as mulheres dizem que já estão cansadas de receber rosas e não sei o quê. Hoje, qual é a apreciação que deve ser feita em cerca desta data? Vou aqui fazer uma análise comparativa com os dias do antigamente, se assim posso dizer. É que hoje em dia, hoje estamos em épocas de incerteza. Como dizia um
um sociólogo polonês muito famoso, que é o Zygmunt Bauman. Segundo ele, existia tempos em que os conceitos eram sólidos. Estamos a falar aqui dos conceitos, Exato. estamos a falar das ideologias, estamos a falar das relações humanas, até as relações amorosas eram sólidas. Mas hoje em dia, com as conquistas tecnológicas, estamos a falar dos séculos XX, viu-se um apogeu e declínio ao mesmo tempo do mundo sólido. Este mundo sólido, se assim podemos dizer em palavras miúdas, é o mundo em que dos nossos progenitores, é o tempo dos nossos progenitores, era um tempo sólido. E hoje em dia, Zygmunt Bauman faz uma análise entre o mundo sólido e o mundo líquido. Hoje em dia estamos num mundo líquido, ou seja, atualmente, na pós-modernidade, estamos num mundo líquido, o que Zygmunt chama de fluidez do líquido. Ou seja, este mundo trouxe incertezas na vida social em si e, como não poderia deixar de ser, também nas vidas amorosas. Fazendo essa análise, podemos aqui concluir que atualmente as relações estão em momentos de incertezas. Só fazendo essa análise e vendo o que acontece nos memes, como realçou bem o Dr. Ivo, os memes Exato. que são brincadeiras em alguns momentos, mas também invadidos de alguma verdade. Notamos que hoje as relações, eu gostaria bastante que as minhas colegas de painel estivessem ali para como é que eu posso dizer, para provocar elas. Estamos num mundo de incerteza, como disse. Este mundo, isto até se repercute nos presentes. As mulheres hoje querem, por exemplo, prendas mais compactas, com um certo valor. Por isso é que partiu aqueles memes. Porque, por exemplo, que não oferece-se, ou que não se oferece iPhones, terrenos. Hoje por exemplo, carros, sim, hoje oferecer uma rosa já não significa tanta coisa. Hoje oferecer um urso, as mulheres já não querem, garotos já não querem, então querem coisa com um certo valor, em função mesmo da própria globalização e também do próprio contexto em si. Mas, doutor, será que hoje está se perder a essência do valor sentimental das relações? Sim, doutor Ivo, sim. E fazendo uma análise, é só compararmos com o que nos têm dito os nossos progenitores ou pessoas mais adultas, que anteriormente pequenas coisas, e por exemplo, enquadrando aqui os presentes para do dia 14, pequenos presentes significavam tanta coisa. Hoje em dia é mais importante dizer eu te amo e também fazer acompanhar alguma coisa de maior validade ou de maior realce. Só um te amo hoje em dia não basta, doutor. É aquilo que se diz que como é que se diz? Beleza, por exemplo, não enche barriga. Então, hoje em dia estamos em dias de incerteza, doutor. Não só para o lado feminino, mas também para o lado masculino. Mas, doutor, hoje o te amo não significa muita coisa pelo facto das pessoas serem muito materialistas, ou hoje olha-se para esse te amo como se algo banal, pelo facto das pessoas hoje, ela diz te amo,
por exemplo, agora alguns minutinhos, Sim. segundos depois ou minutos depois, está a adotar um comportamento que não, quer dizer, vai de encontro às palavras que pronunciou há pouco tempo. Doutor, acabei, pode repetir, ouvi com cortes, pode repetir, faz favor. Eu dizia que hoje o doutor dizia que hoje o te amo tem que ser sempre acompanhado com alguma coisa material. Sim. Mas essa essência, esse valor do te amo, perdeu-se pelo facto de o mundo estar cada vez mais a caminhar para o materialismo ou pelo facto de, por exemplo, de o te amo às vezes não corresponder com a prática que a pessoa vai fazer, quer dizer, a prática daquilo que vai tendo. Sim, mas é importante aqui dizer que não fiz uma análise generalizada, porque no meio dessas incertezas há algumas certezas. Mas o te amo hoje em dia é muito relativo, já não carrega aquela grande importância, aquela grande, já não deposita-se num te amo em algumas situações. O que se depositava, aquela confiança que se depositava nos dias do antigamente. Hoje em dia, em função mesmo do próprio contexto em si, em função do próprio contexto em si, um te amo é muito discutível, porque há te amos que às vezes saem e é o que acontece geralmente. Exato. Notamos várias vezes que, por exemplo, pela manhã pegas uma mensagem, mandas uma mensagem para a namorada, por exemplo, eu te amo. Ela pode responder, se estão, por exemplo, em apenas uma semana de namoro, por exemplo, ela pode te responder, eu também te amo. Então, qual é o valor deste te amo? Às vezes, você como rapaz, ou estás, por exemplo, um determinado tempo atrás desta rapariga e de fato cria um sentimento forte que tu próprio consideras que isso aqui passou de um simples gosto, eu agora amo essa rapariga. Tu mandas uma mensagem, eu te amo. Podes se deparar com uma outra mensagem recíproca por parte dela, eu também te amo. E tu te perguntas, será que este eu te amo é real? Mas, como disse, é o mundo, é o contexto atual, doutor, é o contexto atual. Pronto. Jacimara, consegue nos ouvir agora? Pronto, a Jacimara continua não nos ouvindo bem. Doutor Diógenes, sim. O Lito aqui faz uma provocação. Sim. E pergunta, doutor, por que no Cunene as mulheres e os homens são menos românticos? Será que isso faz parte da cultura? Olha, doutor Ivo, eu ainda na sexta-feira conversava isto com uma amiga minha, que ela disse-me mesmo que lhe fica muito difícil arranjar um namorado aqui no Cunene, porque acha que não são tão românticos como ela pretendia. Eu acho. Exato. Eu acho que isso é muito relativo. É muito relativo em função da própria convivência em que esta pessoa esteve. Parecer. Porque eu sou do Cunene, eu me considero romântico. E até demais. Exato. Mas também conheço homens e mulheres do Cunene românticos.
Conheço Exato. homens e mulheres românticos. Eu ainda provoquei essa minha amiga e disse-lhe: namorar no Cunene não é fácil. Por quê? Porque temos poucos locais de lazer. Isto aqui é verdade. Isto é verdade. É muito difícil Exato. surpreender, é muito difícil inovar aqui no Cunene, porque há poucos locais de lazer. E ela, por acaso, disse-me que não, mesmo em pequenos locais, em pequenos sítios, em pequenos locais, é possível fazer ou ter uma certa criatividade. Mas, resumindo e concluindo, de facto existem pessoas que não são românticas em função, talvez, da própria cultura, para não ser muito profundo, da própria cultura em si, mas nos dias de hoje já notamos mulheres e homens românticos. E já agora, O doutor, aí o doutor Lito, muito obrigado pela questão. o doutor Quinta diz que... Inspiração. Pronto, a Jacimara parece que agora está em condições. Jacimara, já está em condições. Né? A Jacimara e a Holanda Eu têm que estou entrar. aqui. Jacimara, Sim, estou aqui. agora estamos a lhe ouvir. Eu consigo lhe ouvir. Sim. Jacimara. Sim. Nós estamos Sim, a doutor, ouvi-la perfeitamente. me ouvir? Sim, mas eu não consigo. Estamos a ouvir. Eu não consigo ouvir a visualizar, doutora não consigo, Jacimara. não. Pronto. Acho que tens problema de rede hoje, Jacimara. Eu não sei se sou eu, porque eu estou a conectar a internet de casa, não está a funcionar, a internet do telemóvel também não está a funcionar. Pronto, acho que se calhar há uma conspiração. O que é que se passa? Mas pronto, pelo menos consegue nos ouvir em condições. Jacimara? Pronto, estou de hoje, está difícil. Sim, está difícil. O doutor Quinta diz o seguinte: não é que as mulheres não queiram ursos, mas é, portanto, a situação social que está tão difícil, fazendo com que muitas mulheres optam pelo saco de arroz ou caixa de frango. Sim, já agora, doutor Quintas, essa é uma questão bastante importante, porque vem trazer um elemento muito importante, que é o que é que realmente interessa. O doutor Quintas disse aí, não é que as mulheres não queiram urso, mas é que a vida... A situação social... Sim, a situação social está de facto difícil. E por estar mesmo difícil, faz com que as pessoas optem por aquilo que realmente interessa. Então, as mulheres, se anteriormente, por exemplo, no tempo das vacas gordas, tinha o interesse de receber, por exemplo, um iPhone, por exemplo, um tablet ou uma coisa mais valiosa, hoje em dia as mulheres já pensam em algo mais em algo que de facto irá trazer alguma coisa na vida do casal. Alguma coisa em termos da própria sustentabilidade em si, em função mesmo da dinâmica da vida, que está muito difícil. Mas doutor, pronto. Sim.
Vamos só ainda aqui a uma questão do Aurélio muito importante. Depois vamos voltar a tocar na questão essa questão colocada pelo Dr. Quinta. O Sim, sim, Aurélio sim. diz, na visão do doutor, o que é mais importante no dia de São Valentim? A presença ou o presente? Muito importante essa questão. A presença ou o presente? Ou o É, presente? é relativo, mas eu penso que é a presença. Eu penso que é a presença. Só que a presença também vai significar trazer alguma coisa. O presente nesta situação vai ser relevante nos casos de relacionamentos à distância. Nos relacionamentos à distância, a única opção em que o parceiro ou a parceira tem é, de facto, presentear a parceira ou parceiro. Mas o mais importante Exato. é a presença em relacionamentos presenciais, mas atenção, dificilmente, e nos dias de hoje, vais à casa da namorada ou do namorado, mas eu digo mesmo mais da namorada, e dizer que Sim. vamos comemorar desta maneira o nosso dia 14, O nosso dia 14, mas sem sem algo, presente nenhum. sem presente nenhum. Apesar que tem aquelas situações de opção, ou seja, opcionais, em que a parceira sabe que a atual situação financeira e conclui mesmo que a presença é mais importante, ou ainda se os parceiros tiverem de facto, por exemplo, a projetar uma outra, tem um outro projeto de vida, por exemplo, uma construção de casa, ou, por exemplo, optar em pagar a renda, mas mesmo assim, as mulheres esperam muito. As mulheres esperam, pelo menos o homem entende, mas as mulheres esperam muito neste dia dos seus parceiros. Simara, consegue agora nos ouvir perfeitamente? Simara? Queríamos ouvir a Jacimara sobre essa questão, mas parece que não consegue nos ouvir. Doutora Yolanda, não consegue entrar? Infelizmente. Doutor, há uma questão também importante. Há uma questão importante que no dia que hoje se comemora do presente ideal. As pessoas têm muita dificuldade de procurar o presente ideal. Exato. Sim, relativamente ao presente ideal, normalmente eu sou de opinião que primeiro, que se procure presentes duradouros. Duradouros, porque os presentes duradouros têm várias funções no relacionamento. A primeira questão é que o presente duradouro é do nosso conhecimento que os relacionamentos têm altos e baixos. E numa situação em que o relacionamento está com um gráfico baixo, os presentes duradouros servem também de recordação. Ou seja, os presentes vêm catapultar o relacionamento naquele momento em que ele se encontra. Catapultando, e depois, através desse presente, que também serve de recordação, irá mesmo, como disse, catapultar a relação. E também
como é que podemos procurar o presente ideal a oferecer? Eu penso que uma questão, aquilo que eu chamo de doação de relacionamento. No relacionamento existem esta questão da doação de relacionamentos. O que é isso de doação de relacionamentos? É colocar-se, é dar ao outro aquilo que tu achas que ela precisa, mesmo que tu não estejas de acordo. Ou seja, é dar aquilo à pessoa, aquilo que ela precisa, mesmo que tu, como parceiros ou como parceira, não te revês naquilo. Essa Mas, é uma doutor, das formas de agradar, sim. Depois coloca-se aquelas questões dos iPhones, dos Rangers e tudo mais. Pronto. Se calhar ela precisa de um iPhone Sim, sim. e eu tenho prioridade de uma outra coisa e olhando para essa perspectiva que o doutor coloca, Sim. quer dizer, a parte que poderá oferecer sente-se numa situação um pouquinho desconfortável. Sim, mas atenção, sendo o dia 14 um dia oportuno para demonstrarmos aquela afeição e amor que sentimos um pelo outro, Exato. não devemos fazer para além daquilo que esteja nas nossas possibilidades. Não devemos. Eu, se tiver um salário de 500 mil kwanza, não posso pensar em oferecer um presente mesmo de 500 mil kwanza ou de 600 mil kwanzas. É meio Exato. complicado. É meio que complicado. Jacimara, consegue agora nos ouvir, será? Doutor, parece que hoje está mesmo muito difícil. A Jacimara não consegue entrar. Sim. Está com essa dificuldade de rede. A Yolanda também, infelizmente, não está aqui. Há algumas questões aqui. O ilustre França dos Santos, ele diz: em Angola, o Dia dos Namorados e o Ano Novo estão sempre associados à prática do sexo e troca de presentes, o que vai tirando a essência da data. Ilustres, que sugestão deixam para os namorados de modo a honrar a data? É uma questão bastante pertinente, Dr. França dos Santos. De facto, Dr. Ivo, uma boa parte das pessoas tem a noção ou pensam que o fim último do dia 14 sempre culmina na cama. O fim último do dia 14 sempre culmina na cama, mas essa não é a intenção. Esta não é a intenção, até porque, como sabemos, como tem se dito, o dia 14, como tem se dito, são todos os dias, ou seja, todos os dias devemos mostrar a afeição e amor que sentimos pelos nossos parceiros ou pela nossa parceira. Então, quando tem-se esta noção de que o fim último do dia 14 é a cama, por exemplo, e esta posição não está errada. Se formos um pouco pelos hotéis, pelas pensões e hospedarias, hoje na cidade de Ongiva e no Cunene em geral, vamos notar que estão todos lotados. Exato. Diferente dos outros dias, os quartos estão todos pagos e lotados. Então, eu gostaria mesmo Mas, doutor, esta questão de quartos pagos e lotados, será que também não é uma intenção de sair da rotina? De sair da rotina? Também. Também é uma intenção de sair da rotina, mas
há várias maneiras de inovar, há várias maneiras de inovar, há várias maneiras. Por exemplo, um jantar romântico, sair para ver, para ver, por exemplo, um filme, ou ainda temos aqui, já agora faço aqui a publicidade daí do Emanuel. Há N atividades em que podemos inovar, e às Exato. vezes descartar mesmo este dia. E também, como temos visto, é que o dia seguinte, ou seja, daqui a 9 meses, notamos que, ou seja, daqui a 9 meses é por aí, outubro, novembro, notamos dezembro, o nascimento de muitas crianças em função mesmo deste dia. Fruto do dia 14. Fruto do dia 14. Doutor, há uma questão que a Nilza coloca, a Nilza Guzmão, diz o seguinte: Sim. Doutor Diógenes, refere-se muito em parceira a compreender a situação financeira do seu companheiro, certo? Sim, é importante, sim. Porém, um presente não precisa custar fortuna, então ofereça apenas aquilo que as suas possibilidades lhe permitem. Uma questão: por que se tem a impressão, por sinal errada, de que só as mulheres devem ser dadas presentes e não aos homens? Quando o doutor lia a questão da doutora Nilza, pensei que faltaria esta última parte. Mas se a doutora Nilza ouviu ou ficou atenta, acompanhou atentamente, eu disse que os presentes devem ser em função das nossas possibilidades. Devem ser em função das nossas possibilidades. Mas o próprio... Por que se tem a impressão que são apenas as mulheres que recebem presente? Porque sempre foi assim. E eu penso que nos dias de hoje as mulheres estão aqui a provar também o contrário. Ainda há pouco vi uma publicação nas redes sociais em que uma mulher no Quilamba ofereceu um Ranger, acho que um Ranger ao seu parceiro. Então, hoje as mulheres estão a fazer diferente. Mas outra questão, nem todas. E eu aqui vou mesmo citar a doutora Nilza, que ainda há mulheres, eu brinco muito isso nas redes sociais. Há mulheres que compram a prenda no dia 14 com o dinheiro que ficou a angariar ou a tirar do namorado ou do marido durante o mês de janeiro. Há mulheres que ainda fazem isso. Então, mas notamos que nos dias de hoje as mulheres têm, por exemplo, mostrado outra atitude relativamente a isso. Pronto, o doutor Aldemiro Quintas coloca uma questão até muito provocatória, e aliás, essa vai ser, eu acho que é a polêmica uma das polêmicas do novo Código Penal. Sim. Se gostava de ouvir os comentários dos convidados sobre essa fraude sexual prevista e punível no novo Código Penal, levará muitos homens na prisão ou teremos muitas mulheres solteiras, doutor? Eu penso que levará muitos homens na prisão. Levará muitos homens na prisão. Só para lembrar aqui a todos que nos acompanham, fraude sexual estamos diante da fraude sexual quando um determinado sujeito atribui-se uma qualidade que realmente não lhe pertence. Um dos exemplos, alguém que diz, por exemplo, ser solteiro,
mas afinal É casado. é casado. E com esta declaração de solteiro, consegue alcançar o que realmente pretende. Mas, respondendo aqui à questão, apesar que é uma questão colocada para todos que nos acompanham, haverá de facto vários homens na prisão, apesar também que há quem diz que será uma norma muito difícil de ser aplicada. Tá bom, doutor, tá bom. Sim, sim, sim. O doutor Norberto de Castro diz namoro por interesse, sem diálogo, sem respeitar as diferenças individuais, é o dia a dia nos namoros de hoje. Namoro com princípios bíblicos e namoro por experimento com o fim de casar, qual deles é o mais comum ou ideal? Sugestão a dar aos jovens. Doutor, deixa só ler aqui novamente. Ou pode fazer a leitura novamente? Não, pode fazer a leitura, doutor. Esteja à vontade. Sim, sim. Está aí projetada a questão. Sim. Esteja à vontade. A primeira parte é de facto de facto o que realmente ocorre nos dias de hoje. Exato. Namoro por interesse, sem diálogo, sem respeitar as diferenças individuais, é o dia a dia dos namoros de hoje. E há vários exemplos. É só termos um contato permanente com amigos e familiares, notamos logo isso. Agora, a segunda parte, namoro com princípios bíblicos, namoro por experimento, com o fim de casar, qual deles é mais comum ou ideal? O ideal é o segundo, namoro com princípios bíblicos. Mas essa questão do Dr. Norberto vem aqui trazer uma outra questão, que é será que o namoro por interesse, sem diálogo, vem trazer uma outra questão, que é, por exemplo, fazendo aqui uma análise, por exemplo, namoros, será que o namoro bíblico, ou aquele namoro que origina em que os parceiros conhecem-se, por exemplo, no ambiente religioso, são mais duradouros que os namoros em que os parceiros conhecem-se, por exemplo, em discotecas, em bar? Esta também é uma questão que esta afirmação em pergunta é feita. Isso aqui é muito relativo, porque também temos vários exemplos, e temos constatado que nem sempre os namoros que originam na igreja, se assim posso dizer, são mais duradouros. Existem pessoas que com aquele receio de ficar sozinho, vão à igreja, conhecem alguém e de facto molda um comportamento que de facto não é o dele, simula comportamento que de facto não é o dele, e depois vai culminar com uma separação precoce. Doutor, pronto. Há algumas questões que o Gilson Mendes foi colocando, mas dirigia para a Iola, mas a Yolanda não tá cá no painel. Infelizmente, dificuldade da rede. Mas o Dr. Gilson Mendes diz o seguinte: por favor, será que vamos ter muitas mulheres a se aproveitarem com a entrada do novo Código Penal? Em que situação, mais ou menos? Acho que ela fala exatamente da fraude sexual. Até porque há aí uma declaração nas redes sociais. É isso que eu queria dizer, sim. Exatamente.
assim brincou e informatizou já uma declaração da aceitação da condição de amante. Sim, sim. E o doutor Gilson Mendes coloca exatamente essa questão, se vamos ter Sim, muitas mulheres a se aproveitar dessa entrada do novo Código Penal. E, aliás, por quê? Até porque o doutor é advogado, e o doutor, sim, sim. na sua experiência enquanto advogado, sabe que a maior parte das violações sexuais em que envolvem maiores de idade, há sempre uma conversa não concluída anterior ao ato. Sim, 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 sim. Essa é uma questão, sim, 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 doutor. sim, é uma questão bastante importante, porque realmente nessa questão, as mulheres ou algumas mulheres vão de facto aproveitarem-se com a questão do com o novo Código Penal, ou seja, com a entrada em vigor do novo Código Penal. É só, é só notarmos com o que acontece, como o doutor disse bem, com a violação. Exato. É só notarmos com a violação. A violação, como sabemos, aplica-se aos maiores de idade ou às maiores de idade até então. E a grande questão, como o doutor disse também, é se, por exemplo, antes do ato não ter uma conversa amena prévia. Antes do Exatamente. ato, quando não há uma conversa, antes do ato, quando não há uma conversa, depois, se a rapariga entender, fazer uma determinada queixa que foi violada, Exato. não há uma prova, ou seja, o infrator, se assim posso dizer, o infrator, ou seja, o presumível infrator, não tem, ou seja, não terá, estará numa posição de desvantagem. Estará Exato. numa posição de desvantagem. Então, essa posição irá fazer, no caso da fraude sexual, essa posição de desvantagem em que várias pessoas estarão, irá fazer com que as mulheres, de facto, aproveitem-se da fraude sexual. Doutor, o Lito outra vez, ele coloca aqui uma outra questão. Diz, doutores, aqui no Cunene é raro ver homens e mulheres a sair para jantar num restaurante. Qual é o medo de sair com um companheiro? Até os doutores, que deveriam mostrar um perfil de uma boa convivência, não fazem. Será que estamos proibidos a viver felizes? Até os doutores, até o doutor Diógenes. Não, até os doutores. Até os doutores não o fazem. Por quê? Isso é muito relativo. Essa questão também tem um pouco a ver com a questão que aí o doutor Lito já colocou, que já colocou anteriormente. Mas nessa questão, isso é muito Exato. relativo. É muito relativo. Há pessoas com essa cultura de levar a companheira. Mas o doutor Lito Exato. também faz aqui apenas uma análise machista, tá vendo? Porque também as mulheres podem levar o companheiro para jantar. Mas Mas muito essa relativo. é uma questão colocada pelo Lito. O Lito é quem coloca essa questão. Sim, Que sim, diz sim. que até os doutores que deveriam ter uma conduta exemplar, um perfil de uma boa convivência, mas não o fazem. Sim. Não queria me particularizar, mas quem me conhece sabe, quem me conhece, quem conhece o meu leque restrito de amigos, pelo menos fazem isso. Fazem isso Exato. com tanta naturalidade, Mas também é uma questão, como disse, importante. Há algum receio de alguns fazerem isso porque pode ser que não tenha apenas uma namorada, como tem acontecido cá na nossa sociedade. Então, Ou não ter apenas um namorado também. sim, isso cria algum choque. Exato. Quer dizer, Cria isso algum tanto choque. para mulheres como para homens.
tanto para homens, tanto para homens. Já agora aqui, sensibilizo as raparigas a saírem a pagarem as contas dos seus parceiros, porque mesmo se notarem a análise que eu estou aqui a fazer, é uma análise mais machista, entre aspas, porque estamos habituados os homens apenas a fazerem. Exato, Então é meio complicado para os homens também. exato. A doutora Nádia Alengue coloca também Sim, uma sim. questão, diz como viver o dia de São Valentim para aqueles namorados que namoram à distância, que conselho deixam? Que conselho deixa? É uma questão que eu já chamei a colação no princípio, é uma questão bastante Uhum. importante. Com o atual momento, ou seja, com a globalização que se vive atualmente, com esta Exato, globalização, é mais fácil viver, é mais fácil, ou seja, está mais fácil namorar à distância através das TICs. Hoje as TICs nos aproximam um do outro. Por exemplo, podemos, e hoje vários casais farão isso, estarão mesmo a passar o dia 14 através das TICs. Eu penso que exato, as TICs vieram encurtar a distância, apesar que não é a mesma coisa. Algumas pessoas querem mesmo o contacto humano. Então, então as TICs pelo menos vieram minimizar esta questão. exato, Mas a grande questão também, e eu já disse aqui, a questão, uma das questões que foi colocada é mais importante o presente ou a presença. Então, no namoro à distância, não temos outra opção senão oferecermos um presente à distância e depois o resto vamos mesmo viver através das tecnologias de informação. tá bom. Doutor, há uma outra questão aqui colocada pelo Joanes Nambalo. Sim, Ele sim, sim. diz: acho que o termo interesse é muito abrangente. Acho que o doutor Diógenes se referiu em interesse financeiro, se não estou em erro. Porque as Sim, pessoas que namoram com interesse de crescer espiritualmente, as pessoas com sim. interesse de crescer academicamente, e o doutor refere-se propriamente do interesse financeiro, acho eu, se não estou em erro. Ou seja, pronto. Se calhar queria perceber, Pode repetir só mais uma vez, doutor Ivo? ele se calhar queria perceber, o doutor falou de Sim. O interesse, alcance, de o namoro alcance do meu interesse, né? exatamente, O porque ele diz que alcance há do... pessoas que namoram com o intuito de crescer espiritualmente, há pessoas que Sim, sim. namoram com o intuito de crescer academicamente ou esse interesse. Sim, sim. Então, que interesse é que o doutor se refere quando fala de namoro por interesse? Namoro por interesse. Yeah. Eu, quando respondi essa questão, baseei-me na questão em concreta. E a questão em concreta fazia referência do interesse que nós todos estamos habituados, que é o interesse financeiro. Mas, não obstante a isso, como disse aí Exato. bem o Joanes, existem Exato. outros interesses, como disse bem, o de crescer espiritualmente, o também Exato. academicamente. O interesse, na verdade, é um pacote, mas na questão que me foi colocada, eu restringi apenas em função mesmo da análise concreta. Exato. Doutor, hoje olhamos, por exemplo, para a dinâmica daquilo que são as relações. Sim, sim. Que conselho é que deixa às pessoas que têm uma relação, aquelas que pretendem constituir uma relação, que Sim. conselho é que deixa para se viver um dia aprazível, um dia memorável de São Valentim?
no dia de São Valentim. Obrigado pela questão, doutor Ivo. Essa questão é uma das grandes questões, uma das grandes técnicas de gestão de relacionamento é o diálogo permanente. É o diálogo permanente. Então, os casais devem dialogar de forma permanente, porque eu creio também que se não termos um mês de janeiro, de dezembro e de novembro vivido com paz e harmonia, não teremos um dia 14 saudável. Então, aqui o grande elemento impulsionador dos relacionamentos é mesmo o diálogo permanente. E eu também, o diálogo permanente, e eu também, aproveitando essa questão, gostaria também de chamar aqui uma questão, a colação, uma grande questão, que eu disse aqui que a base do relacionamento é o diálogo, mas o que sustenta o relacionamento é o equilíbrio. Exato. É o equilíbrio. Eu ainda, como dizia um dos historiadores brasileiros, Leandro Carnal, é importante termos no relacionamento os equilíbrios. Ele dá um exemplo engraçado. Ele disse ou seja, o equilíbrio entre, por exemplo, as nossas profissões, os nossos afazeres, com o nosso relacionamento. É importante equilibrar estas duas questões. Ele dá um exemplo bastante engraçado, mas muito sério também, que é, ele diz, se só trabalharmos, perderemos a família. E ele diz também, se não trabalharmos, perderemos a família também. Então, é importante ter aqui um equilíbrio, tanto com os nossos afazeres diários, com o relacionamento nas nossas casas, nos nossos namoros, enfim. Exato. Sim. Doutor Diógenes, o Lustre Lito ainda diz: namorar à distância nunca foi problema, os namorados devem ter confiança. Todos nós, por natureza, somos interesseiros. Que comentário é que pode fazer acerca dessa afirmação do Sim, é uma afirmação bastante verdadeira. Eu concordo com o doutor Ivo, porque a base do relacionamento à distância é a confiança. Se não existir confiança, é melhor não namorar à distância. E a segunda parte, todos nós, por natureza, somos interesseiros. É verdade, é verdade. Eu aqui pego aqui na análise do Dr. Joane, quando diz todos nós, por natureza, somos interesseiros. Somos interesseiros porque somos interesseiros não só a nível financeiro, mas também como gostaríamos de ter alguém que esteja bem espiritualmente e também com uma boa progressão acadêmica, ou também com uma boa projeção acadêmica. Isso tudo é o pacote do interesse, porque quando alguém não é interesseiro, também se coloca também em xeque o que realmente quer na vida. Então, a questão do interesse, o doutor Lito tem toda a razão. As pessoas são interesseiras, cada um ao seu nível, mas somos todos interesseiros. Até nas relações de amizade, isso acontece. Há sempre um interesse. Há sempre algum interesse. Exato. Doutor, coloca-se aqui uma outra questão. O Felisberto colocou aqui uma questão. Diz o seguinte. Vamos só tentar projetar aqui. Doutor Diógenes, não achas que o novo Código Penal coloca por demais as mulheres numa situação de vítima? Acho que os legisladores não olharam muito para a questão da igualdade de gênero. Será que o novo Código não reserva alguns artigos que defendam os homens vítimas das mulheres? Doutor engenheiro Felisberto,
meu grande amigo, Exato. meu companheiro de luta. É uma questão bastante importante, mas, engenheiro Felisberto, se o engenheiro tivesse contato com o anterior código, que é de 1886, penal, Exato. o anterior código penal colocava ainda mais as mulheres em situação de vítima. Mas o atual Código Penal já vem equilibrar essa questão. Se não equilibrar, Exato. ou tentar equilibrar. Um dos exemplos paradigmáticos que podemos trazer aqui é da violação. É da violação. Exato. E a mentalidade de todo mundo hoje, quando ouve a falar Fala-se de violação, coloca Exato. apenas a violação no sentido de um homem violar uma mulher, mas Mulher, o novo Código Penal já traz uma interpretação também diferente, já traz um texto diferente, que também existe violação de mulher para homem. Exato. Doutor, só um comentário da Nilza. A questão de não pagamento das contas é a mesma de esperarmos só que o outro faça. E isso cansa e os homens já andam fartos. Sim, é preciso que haja equilíbrio no relacionamento. Ela dá um contributo. Nilza, sim, dá um contributo bastante pertinente. Nós homens, os homens no relacionamento sofrem muito. Eu tenho dito isto. Sofrem muito. Ainda bem que atualmente já existem algumas mulheres como a Nilza que têm pensamento diferente, que as mulheres já devem pagar as contas. Um dos exemplos que posso dar, se um casal namorar à distância, se durante o ano eles tiverem contato 10 vezes, contato presencial 10 vezes, o namorado vai viajar 7 vezes e a namorada vai viajar 3 vezes. Isso é o que eu tenho dito sempre. Exatamente, é o que acontece. Sim. Os homens nos relacionamentos sofrem bastante. E eu ainda sou apologista de que, por isso é que os homens devem mesmo amar, como diz a professora doutora Encarnação Pimenta, diz que os homens devem amar as suas esposas e as esposas devem respeitar os seus parceiros. Então, só amando a companheira é que o homem terá a vontade, a coragem de ir 7 vezes ter com ela. Exatamente. Sim. Doutor, o Paulo Camutena diz que há um meme que passa por aí nas redes sociais, né? Que o dia 14 é para se dar atenção a namoradas, amantes, entre aspas, ou entre parênteses. Diz que as mulheres, as mães grandes, esperem o 8 de março da mulher. Como se explica isso? Eu penso que é uma questão só para provocar, porque em termos práticos não funciona. E se funciona, é algo imoral, é algo imoral, reprovável, ato indecoroso, reprovável em todos os modos. Pronto. Doutor, há aqui um comentário do Joanes outra vez. Joanes diz: sim. Não domino muito o direito, sim. Uma vez que em questões de envolvimento sexual com uma mulher, mesmo nos prostíbulos, as provas são quase sempre verbais. Como me defenderia como cliente ante a uma queixa de uma prostituta, por exemplo, diante de um tribunal? O que o nosso novo Código Penal diz quanto a esta questão? Ao senhor advogado,
agradeceria que me ajudasse nesta questão, uma vez que pode haver desentendimento no decorrer ou no próprio pós-coito, e vemos que os homens, nesta questão, pronto, não termina, mas a mensagem passou. Sim, 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 passou. Uma questão bastante pertinente, Exato. mas é uma questão fora ainda que podemos até tirar do âmbito jurídico. Exato. É uma questão de como é que eu posso dizer, de criatividade. Exato. É uma questão de criatividade. Um dos exemplos que podemos dar é, por exemplo, se tivermos um contacto, aí dá exemplo de um prostíbulo, as provas verbais de facto não funcionam. Se for num prostíbulo, eu penso que fica ainda mais fácil, porque são locais apropriados para ter relações do gênero, relações sexuais. Agora, se for num outro ambiente, nós, por exemplo, porque eu penso que a questão, não sei, até prova em contrário, eu penso que a questão é de provar relativamente o consentimento da cliente ou da mulher, enfim. É uma questão de criatividade. Podemos, por exemplo, provocar com mensagem. Podemos mandar mensagem, mas nós temos que ter a mensagem tem que ter intenção. Nós temos que ter a consciência de que esta mensagem futuramente pode vir servir como meio de prova. E outra criatividade, aquela que nós estamos a ver a circular nas redes sociais, por exemplo, daquela declaração, é uma criatividade. É uma questão de criatividade, porque também no mundo digital que hoje vivemos, no mundo digital, sempre onde passamos deixamos um rastro neste mundo que hoje vivemos, onde passamos deixamos um rastro. Então é muito fácil com uma mensagem a confirmar o local e ela a dar um ok, ou a aceitar, ou a consentir. Então teríamos isso como um meio de prova. O meio de prova. O Joanes outra vez diz que acho que o novo Código Penal coloca as mulheres em posição de vítimas, porque existem mulheres provocadoras que o objetivo delas está bem traçado, que a meta é a de ser mesmo abusada para depois dar queixa, por exemplo. Não sei se os doutores acompanharam o caso Neymar com a modelo brasileira. E acho que em um país pouco desenvolvido como o nosso, tudo cairia sobre o homem. Será que o nosso novo Código Penal está 50 por 50 para ambos? Para ambos. É uma questão bastante importante, mas também, no fundo, já respondi essa questão quando respondi à questão do engenheiro Felisberto. Mas é uma questão, como disse, bastante pertinente. O Código Penal de 1886, que para mim entrou em vigor, para mim e mais alguns juristas entrou em vigor no dia 9 de fevereiro, aliás, deixou de estar em vigor até dia 8 de fevereiro. De vigorar, neste caso, obrigado. Este novo Código Penal, como eu disse, como expliquei também ao engenheiro, tinha posições de desigualdade relativamente ao gênero, de maior realce. Mas o novo Código Penal é um código mais, não um código perfeito, mas é um código que tem mais mérito do que deméritos. Então, essa questão do posicionamento dos gêneros, não diria que está 50%, mas
mas está melhor que o código anterior. E entrando na questão que coloca do exemplo do caso do Neymar, também, tem a ver também com a questão que respondi anteriormente relativamente aos meios de prova. Se notou, eu penso que ainda o Neymar apresentou algumas provas por mensagem. O Neymar não. A moça apresentou algumas provas por mensagem e aquilo é que foi mesmo se consubstancial como é através daqueles meios de provas que a investigação baseou-se para culminar com o caso. É uma questão, como disse, apenas de criatividade e também de mentalizarmos de que quando estamos a fazer uma determinada coisa, se assim posso dizer, é importante acautelarmos todas as questões. Pelo menos os juristas acautelam muito essas questões. Exato. Eu não sei se a Jacimara consegue nos ouvir. Jacimara, consegue nos ouvir? Jacimara, infelizmente. Doutor Diógenes, vai ser mesmo a última questão, depois vai para as considerações finais. Sim. O doutor Aldemiro Quintas diz que o namoro de hoje em dia está travestido de interesses financeiros ou é o princípio de duas pessoas conhecerem-se para uma vida futura a dois que termina em casamento? Doutor, nos dias de hoje, apesar que o mais importante é o segundo posicionamento do conhecimento, mas nos dias de hoje as duas coisas, os dois elementos andam juntos, porque uma análise, normalmente os homens preocupam-se com o passado da mulher. Isso eu converso com meus amigos. Preocupa-se com o passado da mulher. E a mulher preocupa-se com o futuro do homem. Por que dessa preocupação futura? A mulher procura normalmente estabilidade. Não só estabilidade financeira, mas também estabilidade emocional. E como disse aí o doutor Joanes, estabilidade até espiritual. Então, são situações ou elementos que andam de forma acumulativa. São situações que andam de forma acumulativa, porque porque um relacionamento, eu ainda digo, provoco aqui as mulheres, um relacionamento para as mulheres sem uma estabilidade financeira é um relacionamento também com várias discussões, com vários problemas. Doutor, que conselho é que deixa para os apaixonados? Os apaixonados. O conselho que deixo é que aproveitem ao máximo este dia 14, que é um dia, dia de São Valentim. É um dia mesmo, que tem a função de cada uma das partes apresentar ou mostrar a afeição e o amor e o carinho que sente um pelo outro. E este dia, eu ainda digo que este dia, ou gostaria de dizer que este dia, que os casais não olhem apenas este dia como um dia de demonstrar o amor em si, mas um dia de reflexão, de inovar, porque com a inovação vai acender novamente aquilo que anda apagado, porque, como nós sabemos, os relacionamentos têm altos e baixos, e neste dia temos um momento sublime para demonstrarmos aquilo que realmente sentimos um pelo outro. Então,
Já agora, desejo a todos feliz dia de São Valentim e que este dia corra bem da melhor maneira. Doutor Ivo está ali? Sim, doutor. Sim, sim, sim. Tivemos algum pequeno problema de rede. Ok, ok. Sim, doutor, dizia. Sim, eu dizia que este dia de São Valentim é um momento sublime em que os casais têm de demonstrar aquilo que sentem um pelo outro, a afeição, o amor e carinho que sentem um pelo outro. E mais também do que isso, é um momento sublime para acendermos aquilo que anda apagado, porque, como disse no princípio, os relacionamentos têm altos e baixos. Então, temos aqui também aquele momento ímpar para reativar o nosso relacionamento, para reavivar o nosso relacionamento e que os casais aproveitem o máximo este dia. Ok. Tá bom, doutor. Agora, muito obrigado, doutor, por mais. Sim. Sim. Já agora, desejo ao doutor Ivo um feliz Dia dos Namorados e também para todos que nos obrigado. acompanham. Sim. Muito obrigado, doutor. O desejo e a felicitação é recíproca. E mais uma vez, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como tem dito o doutor João Luiz, que o projeto Tudo em Prol da Sociedade é nosso. Sim, sim, sim. E sendo nosso, então, é de todos nós e somos sempre chamados para poder partilhar os nossos ínfimos conhecimentos, conforme dizia o doutor Oswaldo Ngoloyum. Eu que agradeço, doutor Ivo, mais uma vez pelo convite e estamos aqui para ajudar no que for possível neste enorme projeto que é Tudo em Prol da Sociedade. E o tema de hoje foi um tema bastante desafiador mesmo para mim, ainda mais com a existência, entre aspas, em função da rede das minhas colegas de painel, mas saímos aqui com sentimento de missão cumprida. Exato. Doutor, muito obrigado e muito obrigado a todos que nos acompanharam, principalmente os que de forma ativa foram interagindo. Feliz dia de São Valentim a todos os namorados, a todos os parceiros e a todos aqueles que olham para o dia 14 como o dia para a celebração do amor. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Obrigado, doutor. Obrigado.